And your life applied in his hands to be, Lord, I am the clay, thou art the potter. E tem deixado sua vida em suas mãos, dizendo: Senhor, eu sou o barro e tu és o oleiro. Então peço o que desejar. Then ask what you will. Faith will never move. It will stand right there. Então peço o que desejar. A fé nunca se moverá, ficará exatamente lá. Circumstances will seem to fall from right and left, but that faith never moves because you're certain that he's God. Embora as circunstâncias à direita e à esquerda sejam adversas, porém a fé não se moverá, porque você está certo de que Ele é Deus. If he's God, he keeps his promise. Ele guarda sua promessa. He can't make a promise and break it. If he's God, he's got to keep his promise. Ele não pode fazer uma promessa e logo quebrá-la. Se Ele é Deus, terá que permanecer fiel à sua promessa. Oh, quanto amo isso! Got to stay with him. Ele tem que permanecer firme. Made his offerings, he done everything. He knew that he was right. Jó havia feito seus sacrifícios, havia feito tudo que se tinha que fazer. Ele sabia que ele estava correto. Here come the church members by, some of the churches of other denominations. Vieram alguns membros das igrejas, alguns que eram membros das igrejas denominacionais visitá-lo. The joke, you might as well confess that you're a sinner. E lhe disseram: Jó, o que tu deves fazer é confessar que estás em pecado. For God wouldn't let you be punished like this unless you was a sinner, but joke. Porque de outra maneira Deus não estaria te castigando se não estivesse em pecado. I've made my confession. I put the burnt offering out before God and I'm not a sinner. Jó respondeu: eu tenho confessado, tenho feito minha oferta ao Senhor, de modo que não sou um pecador. You know where he was standing? Ele sabia onde estava parado. Then everything went on, just on and on and on, just as hard as he could go. Tudo continuava de mal a pior, tão difícil quanto podia ser, pondo a Jó por terra. Down Job and to bring Job to a place that E tratando de fazer com que Jó chegasse ao extremo de negar a Deus e negasse sua confiança no sacrifício feito. would deny God and deny that burnt offering. The very minute you take action upon anything that you confess, it shows your weakness. Nosso bondoso Deus, estamos aqui, Senhor, tão felizes por pertencer a este lado, o lado que vai vencer. Sabemos que vamos vencer porque a palavra disse que os demônios combaterão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, e vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Então, se a palavra diz que nós vamos vencer, nós vamos vencer. Nós estamos encorajados, Senhor. Nós estamos decididos e determinados, porquanto temos o Senhor ao nosso lado. Obrigado por esta bendita eleição.
Obrigado por ter nos escolhido e ter nos colocado aonde estamos. Agora ajuda-nos mais nesta noite, fale aos nossos corações, que possamos sair daqui ainda mais encorajados, mais destemidos e mais determinados, e que possamos encarar os problemas da vida, estando certos de que vamos vencer, porquanto o Senhor tem nos prometido. É o que nós pedimos, Senhor, as tuas bênçãos, com o perdão dos nossos pecados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus continue nos abençoando. Eu gostaria de ler com os irmãos na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versos 4 e 5. Há vários lugares maravilhosos que eu gostaria de ler e discorreremos, se assim o Senhor nos dirigir. 2 Timóteo 2, versos 4 e 5, diz assim: ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. Que o Senhor abençoe a meditação que faremos nesta noite. Os irmãos podem sentar. Nós estamos militando e nós estamos desejando e estamos decididos a ser coroados. Portanto, nós decidimos militar legitimamente. O apóstolo São Paulo nos dá um conselho para nós que queremos ser coroados. Na primeira carta, ainda na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, verso 16, Paulo disse: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Então, eu gostaria de falar um pouco nesta noite sobre administração. Há muitos tipos de administração. Pastor Adalto sempre cita isto sobre administração. Muitas pessoas desejam, aspiram a posição de empresário, é uma boa coisa, mas qualquer pessoa que aspire a isso, ela tem que estar consciente de que ela tem que pagar um preço, porque tudo na vida, absolutamente tudo na vida, exige um preço. É o preço da administração. Pedro disse na primeira carta, na segunda carta, capítulo 1, verso 10, Pedro disse: portanto, meus irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Porque fazendo isto, nunca, jamais tropeçareis. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. Então o apóstolo São Pedro nos aconselha a administrar a nossa salvação, a nossa eleição. Porque
Embora Deus haja nos dado absolutamente todas as bênçãos nos lugares celestiais em Cristo Jesus, como o apóstolo São Paulo nos ensina, porém, cabe a cada um de nós administrar aquilo que Ele põe na nossa mão. E Deus deu a cada homem, cada mulher, cada ser humano, 2 dons maravilhosos. Poderíamos chamar um de liderança e outro de administração. A liderança, ela te diz o que deve ser feito. Todos nós que estamos aqui é porque Deus, através da liderança que nos deu, Ele nos deu entendimento para saber o que é mais importante. É a salvação. A liderança te diz o que você deve fazer. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então a liderança nos diz, nós devemos ser cristãos. Agora a administração nos diz como ser cristãos. Porque se nós não tivermos esta administração, nós vamos nos encontrar mais cedo ou mais tarde, caído à margem do caminho, frustrado, decepcionado, desapontado, como milhões de pessoas caíram. Mas, por que algumas pessoas não estão caídas à margem do caminho, mas estão caminhando em direção àquela pátria celestial? Porque muitos, como Paulo, puderam cantar um hino de vitória dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, e desde já uma coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos aqueles que amarem a sua vinda. Qual é a diferença entre o vencedor e o fracassado? Há uma diferença. Há uma diferença e nós devemos entender isto. Há pessoas que elas estão olhando para as circunstâncias. A minha mulher me faz isso, o meu marido me faz aquilo, o meu patrão, e isso, e o mundo está difícil, e o diabo, isso, e aquilo. Mas outras pessoas não estão olhando para as circunstâncias. Há um grupo de pessoas que está olhando para uma promessa. Foi esta diferença que houve entre Josué e Caleb e todo o restante do Israel. Porque quando todo Israel estava olhando para o tamanho dos gigantes, quando todo Israel estava olhando para a dificuldade, para as circunstâncias, Josué e Caleb estavam olhando para Deus, para a promessa. Então, nós devemos decidir para que ou para quem nós vamos estar olhando nesta noite. Nós devemos ter esta sanidade. Às vezes eu prego nos cultos evangelísticos porque o povo é muito insano. As pessoas estão caminhando para o inferno e esperando chegar no céu. A humanidade é tola, como todo homem é tolo, longe de Deus. Então às vezes eu digo, alguém aqui está esperando chegar na França semana que vem? Alguém aqui tirou o passaporte para ir à França? Eu pergunto, ninguém levanta a mão. Eu digo, alguém aqui está juntando dinheiro para comprar passagem para ir à França? Ninguém levanta a mão. Alguém aqui está estudando algumas palavras em francês para saber como se virar ali? Ninguém levanta a mão. Alguém aqui está mesmo se preparando para chegar à França semana que vem? Ninguém levanta a mão. Então eu digo, o mais provável é que ninguém aqui chegará na França a semana que vem. A mesma coisa é no espiritual. Se você
não estiver fazendo o que é necessário ser feito para ir ao céu, você não chegará no céu. O mundo tem uma tolice, um slogan tolo, diz: não, Deus é pai. Ele é pai dos seus filhos. Só. Mas Deus, Ele exige que cada um de nós faça aquilo que cabe a nós fazermos. Eu aprendi isto de uma maneira que foi trágica para mim, ainda bem jovem, mas graças a Deus, Deus me manteve vivo para eu aprender a lição. Então nós devemos fazer isto. Deus disse em Oséias capítulo 4, verso 6, disse: o meu povo perece por falta de entendimento. Mas nós não podemos alegar falta de entendimento, ignorância. 3 coisas, eu diria, levam a pessoa a fracassar, espiritualmente falando. A primeira delas é ignorância, mas nenhum de nós aqui é ignorante, nós conhecemos a palavra. A segunda coisa é a indiferença. Estou nem aí. Eu creio que ninguém aqui é indiferente. E a terceira coisa é a inércia. Essas 3 coisas, começando com a letra I, levam para o inferno. Não basta, não precisa ter as 3, basta ter uma delas: ignorância, indiferença ou inércia. E você sabe o que é a inércia? Ela é a pior delas. A inércia é aquela coisa que pega o crente que não é ignorante, ele conhece a verdade. Pega aquele crente que não é indiferente, ele deseja ir ao céu. Ele deseja ir ao céu e ele até pede ajuda a Deus para ir ao céu. Ele até pede ajuda a Deus para ir ao céu, mas ele não vence a inércia. Sabe o que é a inércia? É aquela coisa que você não consegue quebrar. Você não consegue tomar a decisão de vencer. Eu conversei com uma pessoa esses dias e ela me disse: eu estou orando e eu vi que ele não estava vencendo, aquela pessoa. E ele disse: mas eu estou orando. Eu disse: pare de orar. Parece um conselho contraditório, mas eu disse: pare de orar. Eu disse: pare de orar e vá vencer. Eu disse: pare de orar e seja um cristão. Até quando você vai orar? Até quando você vai pedir ajuda a Deus? Você tem que agir, porque a Bíblia e a mensagem diz que tudo que você precisa já está dentro de você quando você crê. Tudo que você precisa já lhe foi dado quando você recebeu o Espírito Santo. E agora ficamos diante do mar. Oh Deus, abre este mar. Oh Deus, abre o Jordão. Deus não vai abrir seu Jordão. É você que vai cruzar ele. Você comece a andar. E ele vai se abrir diante de você. Agora o diabo quer que nós fiquemos. A vida toda só orando. E ele fica lá, enquanto ele está orando, está bom. Enquanto ele está só orando, ele não está me vencendo. Enquanto ele está lá parado, orando, ele não vai me vencer. Agora, quando o crente reconhece quem ele é, o que ele tem, encara o diabo no olho e diz: Satanás, eu vou te vencer. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o grande conquistador, eu venho possuir a sua porta agora. Aí o diabo treme de medo. Até quando nós vamos ficar apenas ouvindo e não vamos pôr em prática o que aprendemos? Há pessoas que não sabem o que fazer. Não tem isso que nós temos.
Pessoas que não sabem o que fazer. Outros sabem o que fazer, mas não faz. Agora outros que sabem o que fazer e faz. Conhece o caminho e caminha. É isso que nós devemos fazer. Tomar a decisão de vencer. Tomar a decisão de vencer e vencer. Como disse o irmão Branham, se esta é a próxima coisa que cabe a mim fazer, então tire o casaco e entre com toda a coragem dizendo: eu vou vencer. Não vou perder, eu vou vencer. Você vai vencer. Agora, o profeta disse algo aqui, Melquisedeque 57. O profeta disse: quando Deus disse a Moisés, quando ele começou a sair para entrar na terra prometida, toda essa promessa, ele disse: eu dei a Abraão anos atrás. Agora, Moisés, esta cidade, essa terra está cercada de muro, com filisteus e todos os tipos de grandes povos ali, guerreiros. Ele disse: agora, ela é toda sua. Ali estavam os amorreus, os heveus, e os perizeus, e todos aqueles ali, heveus, jubineus, filisteus, tudo na Palestina. Agora Deus disse: eu a dei a você, a sua, agora vá e a possua. O profeta diz: eu espero que vocês vejam isso, pessoal. É algo que eu desejo trazer a você, para colocar a sua fé onde ela deve estar. Muitas pessoas, como eu percebo, o profeta diz, elas têm fé, se elas somente soubessem como colocá-la para funcionar. Muitas pessoas, elas têm fé, o profeta diz, se apenas elas soubessem como colocar para funcionar. Então, devemos crer no que a palavra diz. Se você tem o Espírito Santo, que todos devem ter, se você tem o Espírito Santo, isso é poder para criar um novo mundo. O profeta diz na mensagem A Sempre Presente Água da Rocha, capítulo 147, a seguir, ele disse, o profeta disse, Deus não tem partes pequenas e fracas, e outras partes grandes e fortes, ele é inteiramente Deus. Agora, se você tiver pelo menos uma sombra desse poder, uma sombra, isso é poder o bastante para construir um novo mundo. Agora, o diabo ele não se importa muito. O diabo ele não se importa muito em deixar você saber que você tem isso daí. Se ele puder impedir, se ele puder te impedir de saber que você tem isso daí, ele te impede de saber. Mas, se você tem o Espírito Santo e você já chegou à conclusão de que você tem isso daí, mas ainda tem algo que ele pode fazer. Ele pode dizer que você fala, tudo isso aí é verdade, mas o profeta também ensina que você só consegue mover isso daí se você tiver fé, mas você não tem fé para mover isso aí, não adianta nada. O diabo diz isso para você, ele diz isso para cada um de nós, mas, de acordo com o profeta, na mensagem Patriarca Abraão, parágrafo 19, o profeta diz que se você é semente genuína de Abraão, quando é que você se torna semente de Abraão? É quando você recebe o Espírito Santo. Então, se você tem o Espírito Santo, você é semente genuína de Abraão. Então o profeta diz, se você é semente genuína de Abraão, a fé que estava em Abraão está em você. Então você tem o poder, que é o Espírito Santo, e você tem a fé. Agora, se o diabo conseguir te manter só ali orando, sem levantar e agir, você está amarrado. Mas o Senhor Jesus Cristo disse, João 8,32, conhecereis a verdade,
e a verdade vos libertará. O que é a verdade? A verdade é que você tem o poder. E você tem a fé para mover esse poder. E Deus prometeu que estaria junto com você para te ajudar. Agora, Deus não te daria esse poder, Deus não te daria essa fé, se você não fosse utilizar. Já viu alguém construir uma ponte? Uma ponte que leva lugar nenhum para lugar nenhum? Onde ninguém vai passar? Não. Se constrói uma ponte, é porque aquilo vai ser necessário ser usado. Então, quando Deus dá alguma coisa para o seu povo, é porque aquilo necessita ser usado. Agora, nós devemos estar convencidos do que nós temos. E nós devemos estar decididos do que nós queremos e de que nós vamos conseguir. Porque se nós não estivermos assim, nesse estado, nós vamos só enquanto for conveniente. Quando a coisa fica feia, você pula fora. O profeta disse no manto usado 98, ele disse: eu estou persuadido a crer que não somos sinceros sobre isso a respeito do que estamos falando. Se todo o meu motivo, nesta manhã, eu digo, nesta noite, descansa em dando louvor a Deus pela minha cura, estou determinado a ser curado pelo poder de Deus, estou determinado a viver uma vida cristã, estou determinado a andar em paz com Deus, estou determinado a fazer isso, não me importa o que a mamãe diz, o que a igreja diz, o que o pastor diz, o que qualquer um diz, ou mesmo o que o mundo diz, eu estou determinado. Esta é a pureza do coração. Se você está assim, então você obterá isto em algum lugar. Se você está assim, você obterá isso em algum lugar. Você sabe o que é que nós precisamos? Ele diz aqui no 55, ele diz: o que precisamos, irmão, é de coragem. Coragem. O profeta diz: o que Deus está querendo ver hoje é alguém que tenha coragem para olhar nos olhos de Satanás e caminhar passo a passo com ele e colocar o para fora. É isso que Deus quer ver. E a Bíblia diz em 2 Crônicas 16, verso 9, que os olhos do Senhor estão passando por toda a terra para mostrar-se forte. Para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Ou então vamos crer que aquele Deus lá de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, de Davi e os demais, já não é o mesmo. Não, ele é o mesmo. Seus olhos continuam passando por toda a terra. Então o que precisamos é de coragem. O que necessitamos é de coragem, correto. As provas podem vir, nunca nos foi prometido ficar imune a elas. Mas Ele dará graça para passarmos por elas. Se a montanha for muito alta, para atravessá-la, muito profunda para passarmos por baixo, muito longa para darmos a volta, Ele dará graça para passar, para transpô-la de alguma maneira. Então, nós temos que estar convencidos de que aquele que está conosco é maior. É maior. Nós temos que estar convencidos de que a coisa na qual nós estamos é a verdade. Se não for, então vamos procurar aonde ela está.
Claro que é aqui. Esta é a verdade. Deus está conosco, mesmo dentro de nós. Hoje nós somos a arca de Deus. Nós hoje somos a arca de Deus. Nós podemos, isto não é somente conversa. Nós podemos abrir Jordão. Nós podemos vencer a qualquer demônio. É questão de reconhecermos o que nós temos e o que nós somos. E agir. Eu dei aquele conselho, é verdade. Até quando vamos ficar orando? Oh Deus, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Diga a Israel que marche. Diga a Israel que marche. Marche. Caminhe em direção à vitória. Ah, mas eu não vejo nenhuma saída. Ele abre saída. Ele abre mar. Vocês me perdoem repetir essas coisas, mas elas devem, coisas como essa que vou ler aqui agora, embora seja repetida várias vezes, mas isso deve ficar fincado em nosso coração, de uma maneira decidida. O profeta disse na mensagem, porque não somos uma denominação, o profeta disse que nós devemos fechar cada cerco para que o diabo não tenha espaço de atuar, fazer manobra no nosso meio. Então orar, tudo bem orar, mas não fique a vida toda orando. Ore, creia e vá vencer. O profeta diz, redenção, plenitude, regozijo, 27, ele diz: então há muitos de vocês, amigos, que estão orando, jejuando, mas tem medo de se apoderar daquilo pelo que estão orando. Isso mesmo, está vendo? Bem, não lhe adiantará nada orar e jejuar, a não ser que você tenha algumas obras para acompanhar isso. Toda a sua fé, toda mesmo, não lhe servirá de nada, a não ser que você dê um passo aí, encare e tome isso. Diga: em nome do Senhor Jesus Cristo, grande conquistador, eu venho possuir essa porta. Satanás, saia do meu caminho. Então, encare e tome isso, é só isso. Você tem que ir para frente. Você apenas tem que sair e fazer isso de qualquer maneira. Quando você pede qualquer coisa a Deus, fique orando. Não. Quando você pede qualquer coisa a Deus, vá conseguir isso. Vá conseguir. Vá conseguir. Ele prometeu que te daria. Obra é fé expressada, o profeta disse. Quando você crê, você age. Uma prova que Noé creu em Deus é que Noé foi construir a arca. Uma prova que ele creu é que ele foi construir a arca. A prova que Josué e Caleb creram é que eles entraram na terra. A prova que Davi creu é que ele enfrentou Golias. Ele não ficou só orando. Redenção pelo poder 45. Isso é o que Deus tem feito hoje. Hoje. Ele deu a cada um de vocês, aqueles que o desejam, o batismo do Espírito Santo. Mas você precisa entrar, tomar posse dele, só isso. Lutar
contra as divergências, derrubar os muros e começar aí a obtê-lo. Qual que é o nosso problema? Nosso problema, Deus, me ajuda nisso, mas desde que eu não tenha que fazer nada, Senhor. Deus, me ajuda nisso, resolve aquilo para mim, Deus. Deus, meu casamento está horrível, me ajuda, Deus, desde que eu não precise mudar. Muda a minha mulher, eu não. Você tem que fazer a sua parte, aquilo que cabe a você. Você tem que simplesmente tirar o casaco, entrar e fazer o que está pela frente, não como tentativa. Eu disse para uma pessoa, você sabe qual que é o seu problema? Eu falei, é porque você está tentando. Falei, toda vez que você for tentar, você vai fracassar. Porque quando você diz para você mesmo, eu estou tentando. Você sabe o que a palavra tentar significa, pelo menos para mim? Para mim a palavra tentativa significa que aqui bem do meu lado existe a opção de fracasso. Bom, eu vou tentar. Então tentar é o seguinte, talvez eu consiga, talvez eu falhe. Toda vez que nós tivermos uma portinha, uma saída de emergência, na hora que a coisa fica feia, você vai sair por essa portinha de emergência. Você tem que fechar essa porta, você tem que queimar as pontes, você tem que dizer, eu vou vencer. Não existe outra opção. Não há outra opção. O fracasso não é opção. Oh Deus, me ajuda, Senhor. Mas eu não quero mudar de vida não, Senhor. Me ajuda, Senhor. Ó, o que você tem que fazer? Você precisa entrar, tomar posse dele, só isso. Lutar contra as divergências. Vai ter, claro que vai ter divergência. É claro que vai ter dificuldade. É claro que vai ter muro. É claro que vai ter obstáculo. Se não houvesse obstáculo, não haveria vitória. Agora, o profeta disse, nós devemos ser bem sãos, conscientes. O profeta disse, ó, não pense que você entrou em um piquenique. Nenhum de nós está em um piquenique, nós estamos em um campo de batalha. E o nosso inimigo é o maior ser que existe depois de Deus. É Lúcifer, é Satanás. E ele não está aqui para brincar. Mas ele também não está aqui para nos vencer. Ele está aqui para nos proporcionar a vitória. Eu disse para uma pessoa, eu disse uma vez, você está enxergando o quadro de uma maneira errada. Deus não criou Satanás para pisar no nosso pescoço. Deus criou a Satanás para que nós pudéssemos vencer a ele. Oh, irmão. Agora nós ficarmos deitados, relaxados. Eu não tenho que, eu não vou ler a Bíblia não. Quem lê Bíblia e mensagem é o pastor. Ele é que tem que ler para pregar para nós. Ah, irmão, nós não vamos chegar em lugar nenhum assim não. Eu lembro quando eu estudava inglês, o professor sempre falava, ó, só vai aprender inglês quem faz o dever de casa. Só vai chegar lá, só vai aprender a vencer a Satanás quem faz o dever de casa. O que é isso? É derrubar os muros, começar aí a obtê-lo. Você diz, o pastor disse, não é para nós hoje. Simplesmente passe por cima disso, vá além disso. Por que nós temos que parar no primeiro obstáculo que aparece? Não, irmão, não vou na igreja mais não. O que foi, mano? Não. Tem uns irmãos lá que, eu vou te contar. Você vai parar por causa de um irmão. Você vai parar por causa de uma irmã. Não, o diácono é grosso. Você vai para o inferno porque o diácono é grosso. Não, o pastor me feriu.
Vai além disso? Oh, meu marido disse, eu vou te deixar. Vai além disso? É só isso. Tem que ir e tomar posse dele, é só isso. Qual é a sua necessidade? Você vai ter que tirar alguns demônios da frente. Mas você tem a ferramenta. Você tem tudo o que você precisa. Agora você diz, bem, eu simplesmente não me sinto muito bem. Isso não tem nada a ver. Eu não me sinto muito bem. Isso não tem nada a ver. A promessa é sua. Deus a deu para você, apenas entre e mate os filisteus de um lado ao outro. E tire todos os heteus, amorreus, simplesmente mate-os. Vá, vença. Deus disse que é de vocês. Vão tomá-la. Mas ele não disse, olha, Deus não disse, agora eu irei. Deus não falou assim não, ó. Agora eu irei e acabarei com tudo, e construirei umas boas cidades e colocarei na vida fácil. Ele não faz desse modo. Você tem que ir e lutar. Agora, ler Bíblia e mensagem, na verdade, não é todo mundo que precisa ler. Eu creio assim. Nem todos precisam ler Bíblia e mensagem e orar. Só os que querem vencer. Os demais não precisam. Tá certo? Vamos fazer esse pacto aqui? Vamos dividir aqui? Nem todos precisam ler Bíblia e orar. Nem todos precisam se ocupar com isso. Só os que querem vencer. Os outros não precisam. Oh! Agora ele dá a terra a você. Ele dá a promessa a você. Ele é bom te dar a terra. E ele disse que te ajudaria e estaria com você. Então vai, tome. Agora eu gosto, o profeta disse aqui nessa mensagem, ó, não seja como um gado guiado parvo, que fica esperando alguém com ferrão te cutucar. Ele disse, porte-se como um homem, porte-se como uma dama e caminhe em direção à vitória. Nós entendemos que a administração custa um preço. A administração, muitas vezes você tem que olhar uma coisa e você ter vontade de fazer aquilo e não fazer. Ter vontade de comprar e não comprar. Ter vontade de falar e não falar. Morder a língua. Nem tudo que é lícito convém. Nem toda verdade deve ser dita. Minha mulher me largou só porque eu falei a verdade para ela. Nem toda verdade deve ser dita. Nem toda verdade deve ser dita. Isto é administrar. Nós estamos administrando a nossa salvação. Você sabe, tem coisas que não mata. Se eu assistir uma novela, isso não me mata. Se eu ver um filme, isso não me mata. Mas tem coisas que não mata, mas tira o apetite. E o crente vai morrer lá na frente, porque ele não comeu e não bebeu da água da vida. É como aquela história da pescaria lá com rede. Você joga a rede no mar, no rio, você puxa a rede mata o peixe? Não, a rede não mata o peixe. Eu tiro o peixe lá, tiro o peixe da rede, o peixe está lá vivo, mas ele vai morrer um tempo depois. Ele vai morrer porque a rede tirou ele de dentro da água, e o peixe fora da água ele morre. Tem coisas que não nos matam, mas ela nos tira da presença de Deus.
E se nós ficarmos um tempo fora da presença de Deus, nós vamos morrer. Então eu não vou fazer aquilo. Não vou. Aleluias. Glórias a Deus. Então é isso que nós temos que fazer, administrar. Deus não vai administrar para mim. Se eu decidir colocar a televisão na minha casa, Deus não vai mandar um anjo lá descer, bater no asa, faz isso não. Não, Deus deixa. O problema é meu. Cuida-te de ti mesmo, diz a Escritura. Cuida-te de ti mesmo. Diácono não está aqui para sair vigiando ninguém. Diácono não está, nós não vamos na casa de ninguém vigiar o que vê, o que deixa de ver, o que come, o que não come. Não. Pastor não vigia ninguém, o pastor ensina. Pastor ensina o que é o correto. Obedecer é entre a ovelha e Deus. Então não espere que as pessoas o persuadam a Cristo. Não espere que as pessoas o persuadam a Cristo. Porte-se como um homem, uma dama, aceite-o. Irmãos, é isso que nós devemos fazer, aceitá-lo. Quando nós aceitamos a Cristo, nós aceitamos o pacote completo. Quando nós aceitamos a vida cristã, nós aceitamos o pacote completo. Eu gosto, o profeta ele diz uma coisa maravilhosa nessa mensagem aqui, redenção pelo poder. O que é ser cristão? Ele dá a descrição do que é ser cristão. Parágrafo 39. Ser cristão significa ser como Cristo. Não estar em lugar algum que você não gostaria de estar se Cristo viesse. Não dizer nada que você não desejasse estar dizendo quando Cristo vier. Não fazer nada que você não desejasse estar fazendo quando Cristo vier. Não pensar nada que você não desejasse estar pensando quando Cristo vier. Fique com seu único motivo, seu coração centralizado no Calvário. O mundo hoje está engolindo aos milhões devido ao excesso de opções. Existe opção demais. Aí é onde entra a liderança e a administração que cada um de nós deve ter. É opção demais. E quando tem muita opção, você tem que fazer escolha. Porque você pode ter qualquer coisa que você quiser, mas você não pode ter tudo o que você quiser. Você tem que escolher. Você tem que optar. Então aí, nós devemos pensar o que é prioridade para nós. Prioridade é o que é mais importante. Muitas pessoas passam a vida muito ocupadas. Não é que ela é desocupada não. Passa a vida muito ocupada. Não tem tempo para nada, é ocupada. Quando termina a vida, quando ela chega no final, ela viu. Ela vê que ela fez tudo que podia, menos o que precisava. Nós devemos entender o que é prioridade, o que é mais importante. E o Senhor Jesus Cristo nos ensinou isto. Jesus nos ensinou isto. Buscai primeiro o reino de Deus. Aleluia. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Você precisa de uma esposa, Ele te dá. Você precisa do marido, Ele te dá. Você precisa de um emprego, Ele te dá. Você precisa de uma casa, Ele dá. Seja o que for. Se você fizer o que a Bíblia diz, a Bíblia faz o que ela diz. Então é isso que nós devemos entender. Administrar a nossa
salvação e eleição. Finalizando, o profeta diz na Grande Luz Resplandecente 64, somente aqueles que o buscam é que o verão. Somente estes. Somente os que leem a Bíblia e oram. Mulher perguntou para o irmão Brana, o que é que eu tenho que fazer para crescer no amor divino? O que é que eu tenho que fazer para entrar em Cristo? O que é que eu tenho que fazer para ser espiritual? O que é que eu tenho que fazer para ser uma cristã? Irmão Brana disse, leia a Bíblia e ore. Somente aqueles que o buscam é que o verão. Somente aqueles que creem nele é que gozarão suas bênçãos. Somente aqueles que creem em cura divina é que a obterão. Tudo é possível àqueles que creem. Mas primeiro, não pode ser apenas uma ideia carnalmente formada, deve ser uma revelação direta, enviada unicamente de Deus, enquanto nós observamos, enquanto nós buscamos. Somente aqueles que buscam é que o verão. Então, tem certas coisas que ninguém gosta de fazer, mas são necessárias, devem ser feitas. E questão de, finalizando, administração, liderança, a liderança nos diz o que fazer. Ela diz, você deve ler a Bíblia e orar, ler a mensagem e orar. Mas o gerenciamento divino nos diz como fazer. Nós devemos entender, irmãos, que aqui é uma fonte de gozo. Aqui está uma fonte de gozo, de felicidade, de realização, de paz, de segurança, de cura e segurança futura. Maior investimento que tem. Mas você não pode ver isto se Deus não abrir os seus olhos. Por isso, o gerenciamento divino nos diz, antes de você ler a Bíblia, ler a mensagem, ore a Deus. Fala, Deus, abra os meus olhos para ver o que está escondido aí por detrás desta letra, Deus. Ore e leia, e você verá. Uma pessoa uma vez falou comigo, não tenho interesse assim, não sinto prazer em ler as mensagens, não vejo. Eu disse, ore, irmão. Se você não orar, o ser humano não vê nada. Mas se Deus abrir os olhos, o ser humano vê muita coisa. Então, o segredo é esse, irmãos. Ler a Bíblia com vontade ou sem vontade. Buscar a presença de Deus com vontade ou sem vontade. Porque há um ditado que diz que os vencedores fazem diariamente o que os outros que não são vencedores fazem apenas ocasionalmente. Por isso, irmão Brana disse, leia a Bíblia todos os dias, com vontade ou sem vontade. Isto é o que cabe a nós fazer. Se você fizer o que cabe a você, Deus fará o que cabe a Ele. Isto é certo. Vamos ficar de pé. Amém. Lembrando que amanhã teremos Santa Ceia em Taguatinga e domingo aqui. Senhor Jesus Cristo. Tudo o que nós necessitamos, o Senhor já nos deu. Vivifica esta palavra em nossos corações. Vivifica esta Bíblia, esta mensagem. Que possamos sair daqui, ó Deus, sabendo quem nós somos, sabendo que o diabo ele tem que sair. Porque quando o Senhor disse, em meu nome expulsarão os demônios, o Senhor quis dizer exatamente aquilo.
Então sela esta revelação em nossa alma, e que possamos encarar a Satanás e vencê-lo em cada trama, em cada ardil. Ajuda-nos a reconhecê-lo em cada armadilha, que possamos ser mais do que vencedores em Cristo Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Abençoe mais um ao outro, e até o próximo culto, se Deus permitir. Se aqui caminho e não tenho nada, só por seguir ao meu Salvador. E no caminho muitas vezes choro, dos meus lábios só lamentação, mas logo recobro as minhas forças de Jesus, ouço a sua voz, por ti renunciei à minha glória, por ti também sofri na cruz. Renunciar para poder levar minha cruz, para poder te seguir, Jesus, tenho que renunciar. Renunciar os meus desejos e aceitar o teu querer, para poder chegar ao céu. E as afrontas que aqui me cercam, e o desprezo de quem se diz irmão, e no caminho muitas vezes choro, dos meus lábios só lamentação, mas logo recobro as minhas forças de Jesus, ouço a sua voz, por ti também traído fui, por ti vendido sem compaixão. Renunciar para poder levar minha cruz, para poder te seguir, Jesus.